Oi, personitas amadas e queridas, bem-vindas ao Personatona. Eu sou a Laís e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quê? Toda criança nasce artista. Essa temática, eu já queria conversar e fazer um vídeo sobre ela e deixei até uma citação em algum dos vídeos aí, não lembro qual, falando sobre isso. Porque assim, ó, gente, se vocês repararem nos seus filhos, nos seus sobrinhos, enfim, nas suas crianças da sua vida, eles têm muita criatividade, eles têm muita imaginação, eles têm muita necessidade de expressar aquilo que eles sentem. Crianças ainda estão no desenvolvimento de como que eu consigo me comunicar. Na verdade, nós temos adultos que têm dificuldade de se comunicar, mas as crianças, elas estão maturando isso ainda. Então, elas ainda não acharam a forma de como que elas fazem para equilibrar, como que elas fazem para conseguir se comunicar e que as pessoas entendam o que elas estão sentindo. Então, as crianças, elas têm essa necessidade de expressar aquilo que elas sentem. E muitas vezes elas não sabem como, né? E a gente, como adulto, como educador, como familiar, enfim, qual seja o nosso papel na vida dessa criança, a gente precisa sempre o quê? Incentivar formas saudáveis delas expressarem aquilo que elas estão sentindo. E a arte é uma maneira incrível, gente, incrível de expressão, de liberdade. A arte, ela ativa coisas maravilhosas na nossa vida. Então, às vezes, uma criança que está sofrendo um abuso, ela provavelmente não vai te falar que ela está sofrendo um abuso porque ela não sabe o que é um abuso. Ela ainda não tem conhecimento disso, ela não tem maturação para entender esse tipo de coisa. Mas às vezes se você olha num desenho e você vê umas coisas estranhas naquele desenho, você começa o quê? A se questionar. Por quê? Porque eles acham formas de expressar aquilo que eles estão sentindo através da arte, né? Então agora eu peguei uma conotação que é densa, que é complicada, né? Que seria o uso da arte para um abuso, para uma coisa séria. Mas nós também temos a utilização da arte como algo maravilhoso, né? Como uma expressão incrível, como uma mensagem que a gente quer passar para as pessoas, né? Então, às vezes, uma criança, ela começa, né, no seu início a querer aprender a desenhar, a querer fazer suas coisas, e aquele pai olha para aquela garatuja é a primeira fase do desenho que popularmente a gente conhece como riscalhada, assim, uma coisa bem abstrata mesmo, em que a gente não consegue, a gente olha e não consegue entender, né, só olhando, assim, só com os olhos, entender realmente o que ele quer dizer com aquilo, né? Então, às vezes o adulto olha para essa garatuja e ele se depara com uma situação da qual ele não está entendendo, então ele pergunta, mas que riscalhada é essa? Mas o que é isso? Coisa bem feia? Não dá para entender nada. Porque daí acontece também uma outra coisa, que é assim, ó, como que muitas vezes a gente mata um artista é dizendo que tem outra pessoa que na idade dele já faz coisas que ele não sabe fazer. Então o pai, ele olha o filho do Beltrano e vê que o filho do Beltrano faz um desenho com 3 anos e esse desenho é uma cabeça e essa cabeça tem olhos e ela tem boca, ela tem nariz e ela tem orelha e ela tem brincos e tem cabelos cacheados. Enfim, é um desenho detalhado. E aí ele olha pro desenho do seu filho e vê uma riscalhada, ele pensa, bom, o meu filho não serve para pintura, não serve para desenho, ele não é adequado, esse não é o dom dele, né? Quando elas são pequenas, elas demonstram facilidades para certas coisas. Sim, elas demonstram facilidades para certas coisas. Mas o fato de que tem uma criança que com 3 anos faz produções artísticas incríveis e uma outra que está em construção e você não consegue entender direito, não quer dizer que uma é artista e a outra não. Ambas são, porque ambas estão se expressando através da arte. Entende? Então a gente precisa ter esse olhar para que a gente não faça bobagens, para que a gente não mate a criança artística que tem dentro de cada uma das pessoas e rotule como se ela fosse alguém. Não, meu filho, você não é bom nisso, mas você é bom em matemática. Você tá dizendo para aquela criança o que ele é bom, o que ele não é, o que ele pode, o que ele não pode fazer, Sim, como pais, a gente precisa dar uma devida orientação para os nossos filhos e para os nossos alunos, de maneira geral, para muitas coisas.
Mas aquilo que eles vão fazer na vida não é só o que eles vão ganhar dinheiro com, né? A gente tem hobbies, a gente tem coisas que nos passam prazer e entretenimento. Nem tudo a gente precisa fazer com o cunho de que a gente tem que ser melhor do que alguém, entende? Então a gente entra num ponto importante que eu vou citar num próximo vídeo, que é a gente precisa aprender a dar o nosso melhor e a enxergar o melhor da pessoa, tá? E o melhor da pessoa não quer dizer que é o mesmo melhor seu. Então, às vezes, o meu irmão, vamos dar um exemplo bem claro, bem real. Os meus irmãos, eles são muito inteligentes, tá? O Gersinho e o Jader, eles tiravam nota 10 e eu não via eles estudarem nunca em casa. Eu não via eles pegando caderno, eu não via nada. Eles prestavam atenção na aula, eles eram curiosos, gostavam daquilo e tiravam nota 10. Pra mim, tirar nota 10, tinha que ser em alguma coisa tipo educação física, porque eu sempre gostei de esporte. Eu não tirava nota 10, às vezes, nem em prova de consulta, entende? Mas não quer dizer que eu não era esforçada. Eu estudava, eu pegava meu livro, eu corria atrás, eu fazia perguntas, eu fazia exercício, eu tinha que fazer um monte de coisa para às vezes conseguir o meu 7,5 chorado, conseguir o meu 8, assim, que eu pensei, gente, hoje eu me puxei. 8, senhor? Sabe? Mas esse era o quê? Era o meu melhor para a pessoa que eu sou. Entende? Então, o fato de uma criança ter certa habilidade e entendeu? Essa concorrência, ela não é boa para as crianças. Então, você chegar para uma criança e dizer, ai, olha só o desenho do Beltrano, olha como ele toca piano, olha como ele toca, né? Porque às vezes a gente sempre tem uma criança perfeita, né? Para pais que gostam de falar isso. Ai, o meu filho toca violão. Aí corta para uma outra família cujo filho tá tentando tocar aqueles violãozinho e tá tocando nas pessoas. Tá tocando o violãozinho longe. Tá quebrando o violãozinho no meio, né? Então a gente vê todos os tipos de situações. E não quer dizer que essa outra criança que, ao invés de saber as notas e fazer lindas melodias com violão, ela sim seja artista, e aquele que tá tocando violãozinho lá, moda que só Deus sabe como, e jogando violão na parede, ele também é artista, ele também está expressando o que ele sente. Talvez de uma forma não tão saudável assim. Então esse é o nosso papel como educadores, como profissionais, como familiares, como o que seja, que é o quê? Incentivar. Incentive os seus filhos com que eles consigam sentir esse canal aberto, entende? Que eles possam dar asas para a imaginação deles, para a criatividade deles. Se você for olhar grandes pintores, às vezes você olha a obra deles e você não está entendendo direito o que eles estão querendo falar ali, né? Mas isso não quer dizer que eles não sejam bons, ou que sejam maus, ou que sejam não sei o quê, né? Então, o nosso dever é que a gente dê oportunidade para as crianças serem o que elas querem ser. Se elas querem interpretar, bom, então que elas interpretem. Vamos fazer teatrinhos de dedoche, paletoche, o que seja, né? A gente vai poder fazer, a gente tem uma gama de formas de expressão artísticas que podem acontecer. Nós temos artes marciais, nós temos todos os tipos de arte que pode acontecer, né? E se você tiver um canal aberto para incentivar o seu filho a fazer esse tipo de coisa, sim, muitas coisas custam dinheiro, nem todo mundo tem essa verba, né? Para poder, muitas vezes, colocar o seu filho em alguma coisa, ou fazer uma aula, né, de musicalização artística, ou uma arte marcial, ou uma aula de desenho, enfim, o que seja. Mas uma pessoa que quer, tá? Um adulto que quer, que ele é incentivador, ele vai achar um meio. Talvez a forma com que ele vai fazer não seja igual a Beltrano, mas ele vai dar o melhor que ele pode na situação que ele tá. Isso que é importante. Eu tava me lembrando de uma história, que ela é bem curtinha. Tinha uma mãe de um aluno que ela não era uma pessoa de muitas condições, ela era costureira e aí ela trabalhava com costura e com faxina, né? Ela ia batalhando para sustentar os 2 filhos dela que ela tinha sozinha, né? Não sei o que aconteceu com o pai, mas eu nunca ouvi, tá? E ela estava sempre na luta para conseguir fazer o melhor que ela podia. Ela tinha um casal de filhos, uma menina e um menino.
E aí, essas crianças queriam muito, muito, muito fazer capoeira. Eles queriam muito fazer capoeira, tá? E sei lá quanto na época custava fazer capoeira, mas não tava no orçamento dela. Porque assim, quando você tem um orçamento ali agarradinho, qualquer dinheirinho faz falta, faz diferença no final do mês. Mas eles queriam muito e ela queria incentivar isso. Porque ela via a importância de você permitir, de você dar essa oportunidade para a criança fazer o que ela quer fazer, né? Inclusive, ela gostava da ideia dos filhos dela saberem o que eles querem. Mãe, nós queremos fazer capoeira. Ah, é? Você quer fazer capoeira por quê? Ah, eu quero fazer capoeira por causa disso, por disso, lá, né? Então, eles já eram crianças que sabiam o que eles queriam. E isso é uma coisa também que os pais têm que levar em consideração, porque às vezes a criança pede, pai, eu quero fazer violino. Aí ele faz uma aula de violino, detesta e não quer mais fazer. Por quê? Porque as coisas são experimentação, gente. Tem várias coisas que a gente só percebe que a gente não gosta de fazer quando a gente faz, né? E tem outras coisas que com o tempo a gente vai melhorando e a gente pode gostar, enfim, é uma coisa complexa, tá? Mas o que ela fez? Ela conversou com o dono do negócio lá de capoeira, que eu esqueci o nome, e pediu para eles que assim, ó, ela era costureira, então ela ia pegar e costurava as roupas de todo mundo e umas tantas vezes na semana ela ia fazer faxina. E em troca disso, ela queria que os filhos dela pudessem participar das aulas. E o mestre lá da capoeira aceitou. E assim ficou tudo tranquilo para todo mundo. Claro que isso é uma situação isolada, claro que... Mas é uma pessoa que não tinha condições, mas ela fez o quê? Ela fez o que ela podia fazer com os recursos que ela tinha. Ela era uma mãe que via que os seus filhos queriam uma coisa e aquilo ia ser importante para eles, aquilo ia dar benefício para o desenvolvimento deles, então ela fez o jeito dela. Ela se virou. É isso que a gente faz, a gente se vira. A gente vê uma coisa, a gente vai lá e segue atrás. O que é importante é a gente incentivar que as crianças façam aquilo que eles querem fazer. A gente às vezes pensa assim, não, mas eu sempre tive o sonho de tocar piano. Eu sempre tive o sonho de tocar piano, então já sei, eu vou falar, eu não tinha dinheiro na época, não tinha incentivo, não tinha nada, mas agora que eu tenho condições, eu vou colocar o meu filho no piano e ele sim vai realizar o meu sonho. Gente, vocês já estão colocando o seu peso do seu sonho numa outra pessoa que você nem sabe se ela tá querendo tocar piano ou não, entende? Então a gente tem que levar as coisas de uma forma mais leve, porque cada pessoa é responsável pelos seus próprios sonhos. Não adianta a gente colocar isso para outra pessoa como um peso que ela tem que carregar, como uma obrigação que ela tem que ter aos 5 anos, às vezes 4 anos, né? Então, assim, reparem nos seus filhos. Reparem no que eles gostam. Reparem no que faz eles felizes. Inclusive, a gente já tem um vídeo que a gente está falando sobre a importância de reparar nos seus filhos. A gente vai deixar no card. Então, olhem esse tipo de coisa. Tenham um olhar específico, um olhar cauteloso, um olhar afetivo, um olhar amoroso para os desejos e para as qualidades e para as coisas das quais vocês querem que os seus filhos melhorem, porque a arte é isso. Ela te proporciona com que você consiga desenvolver coisas que você tem legal e coisas que você não tem legal, mas que você quer melhorar. Então, a arte é uma coisa maravilhosa. E se a gente marca esse artista já na primeira infância, ele já fica aqui daquele jeitinho, não sou bom, não consigo, não tenho essa habilidade, eu não tenho dom. E todos nós temos os nossos dons. E ao longo da vida a gente vai descobrindo quais são eles, né? Não precisam ser dons magníficos. Às vezes uma pessoa que consegue ser amorosa com todo mundo é o dom mais maravilhoso da vida, né? Então a gente precisa se adequar a certas coisas e incentivá-los naquilo que eles querem. Essa é a mensagem. Não vamos matar os artistas que estão dentro das nossas crianças, para que eles sejam adultos mais confiantes daquilo que eles gostam, daquilo que eles têm prazer em fazer e daquilo que eles querem contribuir para a sociedade. Tá bom? Reparem nos seus filhos, incentivem e não matem o artista que tem dentro deles. Essa é a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam de deixar like, de comentar e nos seguir nas outras redes, tá bom? Beijinho! Tchau, tchau!